vivo na Globo, também depois de Mania de Você. E o Bruno Cortes está em São Januário e traz as informações do Vasco pra gente. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Oi, Maria. Boa tarde a todos. Essa semana é decisiva para o Vasco, né? Primeiro a gente tem esse aquecimento, jogo importante pelo Brasileiro, para o Vasco, contra o São Paulo, como você disse, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. E depois o jogo da semana, o jogo mais importante, no sábado, semifinal da Copa do Brasil, aqui em São Januário, contra o Atlético Mineiro, jogo eliminatório, né? O Vasco precisa vencer por um gol de vantagem para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais gols para conseguir se classificar pela terceira vez para uma final de Copa do Brasil. O técnico Rafael Paiva aproveitou a data FIFA para treinar muito o time, preparando a equipe para esses jogos importantes, para dar um descanso aos jogadores também. Foram 3 dias de folga. O clima é dos melhores entre os torcedores, que andam animadíssimos com essa fase do Vasco, e entre jogadores e comissão técnica também. Tanto é que no último sábado tivemos uma criançada no CT do Vasco. Os filhos dos jogadores foram acompanhar um dia de trabalho dos papais, porque era dia das crianças. Sobre o jogo de sábado, decisão da Copa do Brasil, semifinal, venda de ingressos começou hoje, 10 da manhã, e a expectativa é de que os ingressos se esgotem hoje mesmo. Teremos, como sempre, casa cheia no sábado aqui. Maria, beijo. Beijo, Bruno. Muito obrigada. Bom, depois de 4 dias de folga, o Botafogo... Fala, torcida do Vascão. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo. Vocês acompanharam as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora aqui para as últimas informações com Pedrosa aí e companhia. O povo tá achando quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza. O Flamengo tá certo da Copa do Brasil. O Rafael Paiva, do Vasco, o treinador, ainda teve dificuldades para encontrar o ataque ideal para os maltinos. Rodou. Falta pouco para um dos jogos mais importantes para o Vasco nessa temporada. No entanto, o desafio expõe um grande problema para o técnico Rafael Paiva. Ele precisa encontrar soluções para melhorar o ataque do Vasco. Hoje, o time tem o 5º pior desempenho do brasileiro. Foram apenas 32 gols marcados em 28 jogos. Paiva perdeu Adson e David com graves lesões. O primeiro teve que passar por cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita e só deve retornar aos gramados no próximo mês. Já o segundo rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no fim de setembro e ainda vai passar por cirurgia. Essa era a dupla titular antes das lesões. Hoje, a comissão técnica enfrenta dificuldades em encontrar o ataque ideal. Rafael Paiva tem feito um rodízio. Desde a saída de Adson, ele só repetiu o ataque 2 vezes, quando escalou Ryan, David e Verratti. E por falar no argentino, ele é o único jogador que não sai do time. O colombiano Emerson Rodrigues saiu na frente na busca pela vaga do time titular. As outras opções para o ataque são Ryan, Jean David, Alex Teixeira e Rossi. Antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco encara o São Paulo pelo Brasileiro na quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Muito bem, coisa linda ali com a família, Dia das Crianças, né? Os clubes aproveitam esse momento muito legal. Olha, Pedrosa, tá rolando, na verdade, uma polêmica envolvendo os ingressos do Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Explica essa situação pra gente. Você quer chamar o áudio agora? Eu acho melhor. Então vamos fazer o seguinte, a gente chama o áudio, um áudio foi vazado e a gente, depois do áudio, o Pedrosa explica. Cadê o áudio? Oi, meu amor. Boa tarde, desculpa. É que eu botei e saí e agora tem 1 milhão de gente para responder. Então, Copa do Brasil, estou com 2 ingressos nesse momento. Eu tinha 6, quando eu anunciei. As vendas ainda vão começar, como você já deve saber. Porém, eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. E eu não vou entrar nessa briga não, que eu vou escolher minha saúde mental. Amiga, tinha 4, só tenho 2, R$600 cada um hoje, 300 agora, com os dados do comprador, já vai direto lá para dentro, uma parada que nós temos lá dentro do Vasco, e os outros R$300 no dia que abrir as vendas. E aí a venda abre 10 da manhã, 10h30, tu tá com o teu ingresso, você ou para quem você for passar essa informação, vai estar com o ingresso na mão.
e não tem estresse, tá? É isso. Qualquer coisa me fala. Beijo. Para esse jogo de sábado, dia 19 de outubro, o Vasco é o mandante, jogo em São Januário contra o Atlético Mineiro, decidindo vaga na final da Copa do Brasil. Pedrosa, que áudio é esse? É fonte sua? É seu drone ou foi de alguma página? O áudio ele tá viralizado, tá? A gente só colocou ali a página do News Colina porque é uma página grande e eles colocaram esse áudio. Mas esse áudio está viralizado e inclusive é de conhecimento do Vasco desde a última sexta-feira. E aí, como torcedor, Fernanda, qualquer um fica indignado ouvindo isso. Porque é um completo absurdo. Eu, por exemplo, junto com a minha família, pago o sócio mais caro do Vasco da Gama e não consegui comprar ingresso para a semifinal. O sócio 5 estrelas, assim como milhares e milhares de vascaínos tentaram e não conseguiram. O sistema do sócio gigante é muito ruim, o suporte é muito ruim, o Vasco se comunica mal nesse sentido também. E eu, obviamente, agora no meu papel de jornalista, fui procurar entender com o Vasco qual era a situação, da gravidade desse áudio que foi vazado. E o Vasco da Gama, como eu disse, já está com essa ciência desde a última sexta-feira, apurando internamente. Ainda não é um ilícito de fato, porque áudio a gente sabe que pode ser forjado, pode ser um monte de coisa. Então o Vasco está apurando a veracidade desse áudio, a autora desse áudio também, para depois tomar as medidas que são cabíveis, uma investigação e tudo mais. O Vasco entende a gravidade e nesse momento está apurando lá essa situação. De qualquer forma, Fernanda, isso vazou, mas assim, essa situação de cambismo dentro do Vasco da Gama, ela não é nova, né? Ela é uma coisa que é uma prática, infelizmente, que acontece há muito tempo em diversas gestões. E a gente tem que lembrar que quem vai a São Januário e anda livremente pelas portas de São Januário sabe que toda hora tem cambista lá envolvendo e oferecendo ingresso. Então, assim, tem biometria, o Vasco tem tentado se proteger de algumas formas, mas o cambismo continua acontecendo. Eu chamo a atenção aqui, repito, como jornalista, para as autoridades, porque qualquer autoridade que quiser dar uma volta em São Januário para poder entender quem são esses cambistas, o que está acontecendo, vai conseguir achar. É só uma questão de vontade mesmo e de querer. Em relação a outras coisas, o Vasco também tem apurado para poder, nessas cortesias que muitas vezes acontecem no cambismo, o Vasco conseguir nominalmente trazer essas cortesias para que as pessoas possam receber diretamente e não tenha o cambismo. Enfim, algumas medidas vêm sendo tomadas nessa situação. O que eu posso dizer é que é triste para o torcedor que paga caríssimo num sócio torcedor e não vai conseguir ver o Vasco Atlético Mineiro, uma situação que não acontece há mais de 13 anos no Vasco da Gama, justamente por esse tipo de problema e, infelizmente, os ingressos já estão esgotados, tá? Essa instabilidade aconteceu nessa manhã, poucas pessoas, teoricamente, tinham mais de 150 mil pessoas. Eu não consegui comprar o ingresso. Mas assim, Fernando, eu sou jornalista, eu estou credenciado. O problema eu pago um sócio caro junto com a minha família. No momento mais importante do clube, na temporada, eu que paguei o mês inteiro, eu não vou ter a oportunidade de levar a minha família junto ao jogo. Então, assim, isso é uma situação que eu estou falando de mim, mas eu me estendo a todas as pessoas que tentaram e não conseguiram pelo péssimo sistema, pela falta de comunicação e, mais uma vez, por esse tipo de problema. Então, lamento muito, é algo que o Vasco da Gama, como diretoria, deveria resolver de uma forma prática e rápida. E, repito, apesar de ser um suposto ilícito, não tem como a gente comprovar, a investigação e as medidas têm que ser tomadas. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem. No Botafogo, a torcida vive a esperança de... É isso aí, pessoal. Que BOzão envolvendo esse negócio de ingressos, né, cara? Isso ainda vai dar o que falar. Vasco estava confiante por decisão favorável no STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve as datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil após julgamento na última sexta-feira. De forma unânime, 9-0. O tribunal foi contrário às medidas inominadas de Vasco e Corinthians, que solicitaram que os jogos voltassem para a data original. A decisão foi por manter a alteração realizada pela CBF, que passou os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceriam no meio da semana no meio de semana para sábado e domingo. O principal motivo é a presença importante de jogadores do Atlético Mineiro e Flamengo na data FIFA, o que poderia impedir que eles atuassem nas partidas da Copa do Brasil. O Vasco até estava confiante em ter sucesso no julgamento, mas não foi o que aconteceu. A confiança passava por Paulo César Salomão Filho, vice-geral do clube. Ele é ex-presidente do STJD e advogado muito reconhecido por sua competência e pelo prestígio entre os mais altos cargos do judiciário. A ideia de exercer pressão no STJD
com a mudança de datas foi dele, que conhece como poucos o tribunal. Também por isso havia esperança que o Cruzmaltino revertesse a decisão. Mesmo com a decisão desfavorável, o Vasco acredita que o processo não foi de todo ruim. O clube acredita que marcou posição e se impôs contra a CBF. A falta de defesa institucional era uma crítica da política cruzmaltina contra a 777 Partners. É isso aí, torcedor do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.